Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou ler uma palavra aqui, tá? Vou tentar ser rápida. Se encontra em Gênesis, capítulo 20, vou lendo até onde for preciso. Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. E ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? E não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz, pois, de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou a Abraão e disse: O que fizestes conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu povo, meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, digas que eu sou seu irmão. Amados, eu quero falar com vocês essa palavra aqui sobre o engano. O que causa um engano na vida de uma pessoa? Porque por tudo que eu tô lendo aqui, não tem outra palavra para dizer a não ser esse título, o engano. Porque aqui, irmãos, Abraão é considerado o pai da fé, um homem de respeito, um homem de honestidade. Mas o Abraão é falho como todos nós somos falhos. Só que aqui ele cometeu uma falha muito grande. E por conta da falha dele, por causa do engano que ele trouxe para aquela família, não só ele iria pecar, na família dele ia trazer transtornos, como iria trazer para aquele reino, para aquele rei que inocentemente foi enganado. Porque pelo que acabei de ler para vocês aqui, aquele rei Abimeleque, ele recebeu Abraão e sua família, né, que era a Sara, sua esposa. Então, no entanto, quando Abraão chegou àquele lugar, pela resposta que ele deu aqui ao final, é que ele disse assim, que ele temia que aquele povo não cria em Deus. Então, assim, primeiro ponto que Abraão errou ali foi julgando que aquele povo não tivesse Deus ou que aquele povo pudesse fazer alguma coisa, amados. Quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Deus no seu coração, primeiro ponto que você tem que fazer é confiar em Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que quando você vai para algum lugar, que você vai fazer alguma coisa, seja você, seja verdadeiro, seja aquela pessoa de caráter íntegro, né? Porque a mentira, o engano, ela tem perna curta. E se alguém não falar,
Deus vai incomodar, Deus vai mostrar a verdade. Porque aqui Abimeleque, nessa história, era um homem que, que não foi enganado. Deus avisou Abimeleque, até por amor à vida dele, para que ele não pecasse contra Deus. Não sou eu que digo essa palavra, Deus está falando aqui na palavra, que o Abimeleque teve um sonho, Deus apareceu em sonho para ele, para avisar Abimeleque, né, o que estava acontecendo, para que ele não pecasse contra Deus. Então, a Abimeleque, ele convocou os líderes dele e contou toda a verdade. Olha, Abraão não é irmão de Sara. Então, porque a história aqui está narrando que Abraão foi para lá, apresentou como irmã. E na hora ali, né, o rei gostou de Sara, porque a Sara era uma mulher bonita. Sara era uma mulher interessante, então ela chamou a atenção. E como sendo rei, né, como sendo irmão dela e o Abimeleque como rei, ele tomou a Sara para si. Então, naquele momento, os dois fizeram um pacto de dizer que um era irmão do outro, né? A Sara deveria ter tido uma posição certa ali, né? Nenhum dos dois teve uma visão ali, né, de compromisso com Deus, de lealdade para um com o outro, né? Fizeram ali tipo um pacto dos dois. E olha o que você faz quando você está fazendo coisas erradas, né? Você envolve a outra pessoa e se a pessoa for fraca ali naquele pensamento, naquela atitude, se ela não tiver uma imposição, ela acaba trazendo coisas ruins para a vida do outro, né? Porque se alguém te chama para fazer alguma coisa, procure saber o que a pessoa está querendo fazer ao certo, né? Alguém te chama para algum conchavo, um acordo, né? Olha, vamos ali que eu vou fazer tal coisa com você, vai me ajudar em tal coisa com relação a alguém. Procure saber. Aqui Deus ele está falando nessa palavra vários detalhezinhos, nos alertando. Ele me alertou nessa palavra aqui sobre o engano, sobre não compactuar com coisas erradas com ninguém, ainda que seja seu irmão, ainda que seja seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, não compactue. Ouça o que a pessoa vai falar com você, veja qual é a intenção e vai orar. Senhor, olha só, fulano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas ela está falando aquilo ali, Senhor. Será que é para eu fazer tal coisa? E se for tão visível ali, como no caso de Sara e Abraão, Sara era a esposa dele. Sara era a esposa de Abraão. Se tiver alguma situação que você está vendo que é notório, irmãos, não faça acordo errado com ninguém para achando que vai se beneficiar ou que vai sair de alguma situação, porque você pode complicar a sua vida e a vida do seu irmão, a vida de uma família, a vida de alguém que você não sabe qual preço vai pagar por um erro seu. Entendeu? Aqui Deus está nos alertando. Sara era um homem de Deus. Ele poderia trazer a verdade. Olha, ela é minha esposa. E como ele tem Deus, né? Deus, ele provém de te dar segurança. Deus, ele não vai te deixar numa situação, amados, para você pecar, para você mentir, para você enganar. Deus, ele vai te enviar a lugares, a certas situações, mas cabe o teu caráter agir naquele momento. Ele era um homem de Deus, sim, mas como ser humano, ele enganou. Como ser humano, ele não teve uma atitude íntegra com relação àquele homem que recebeu ele no seu palácio, recebeu a sua esposa no seu palácio, né? Vai ter momentos na sua vida que você vai ser convidado a tal lugar, para uma família, para os amigos. Quando você chegar naquele lugar, seja você, seja autêntico. Não engane ninguém, não minta, não forje uma situação para poder se beneficiar, porque Deus ele incomoda, ele mostra. Ele mostra a verdade. E não adianta fazer aquela situação se transparecer diferente, porque não vai dar certo. Tem um ditado que a mentira tem perna curta, né?
No nosso caso, Deus revela. Então, não adianta fugir, não adianta enganar, camuflar o cenário. Ah, não, porque eu não tava bem, eu não estava em tal lugar, eu estava em outro, fugindo da situação, porque Deus ele vai mostrar. Deus vai mostrar a intensidade de o que você está fazendo com o próximo, o que você está maquinando até para prejudicar aquela pessoa. Então, aqui nessa história, o rei chamou Abraão e falou aqui assim, ó: na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre o meu reino? Abimeleque teve um tete-a-tete com Abraão. Ele foi diretamente na fonte. Porque quando Deus revela, amados, Deus revela quem é, Deus revela o que é e Deus revela o que está acontecendo ali. Cabe a você não falar mal do seu irmão ou da sua irmã com relação àquela situação. Cabe a você, se Deus já te chamou, se Deus já te mostrou, chame a pessoa, né? Conversa com a pessoa, pergunta, porque aqui Abimeleque perguntou: o que foi que eu fiz contra ti? Amados, eu me lembro de uma certa vez na minha vida, minha história, que eu fazia de tudo por aquela pessoa. E a pessoa fez algo tão grande contra mim que eu fiquei passada. Eu falei: meu Deus, o que foi que eu fiz contra essa pessoa, para essa pessoa se levantar assim contra mim? E eu fiquei, sabe, Deus me mostrou a situação. Naquela época, Deus me mostrou tudo, eu não estava acreditando. Estava sendo enganada. E Deus, ele revela mesmo o oculto e escondido para nossas vidas. Deus não vai te deixar enganado nessa situação. E aqui vai ter momentos que você vai ter que conversar com a pessoa. Você vai ter que perguntar para essa pessoa o que essa pessoa fez contra ti. Por que ela fez aquilo contigo? Por que ela se levantou contra ti? Ela vai ter uma resposta. Você vai ouvir o que ela vai falar. Porque Deus não vai deixar você enganado nessa situação. Você vai ter uma pergunta, um tete-a-tete com essa pessoa. É por isso que eu estou dando conselho aqui. Quando acontecer a situação, que houver essa revelação, houver essa pronúncia de Deus com relação à sua vida em alguma situação, chame a pessoa. Amados, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E a reação é a nossa. O caráter é nosso. Nós que temos uma responsabilidade, se nós somos de Deus, é nós que temos que ter muito mais cuidado com o que nós vamos falar, o que vamos fazer. Então, se essa pessoa fizer algo contra você, te enganar, mentir, denegrir tua imagem ou qualquer coisa, não fale dela. Se você descobrir, porque Deus vai fazer você descobrir. Assim como faz na minha vida, vai fazer na sua. E você precisa ter uma conversa com aquela pessoa. Abraão aqui teve que falar o que aconteceu. Ele teve o livre-arbítrio de dizer: não, ela é minha irmã, não, ela é minha esposa. Olha, essa aqui é minha esposa Sara, eu vim da terra de tal, né? Sou servo de Deus. Ele poderia fazer isso. Gente, ficaria numa boa, mas não. O cara abriu a porta do palácio para ele, deu a melhor comida para ele, a melhor hospedaria para ele, mas ele temeu porque achava que aquele Abimeleque não serviria a Deus ou que faria algum mal. Ele simplesmente, ele pensou mal, né, da integridade daquele homem. E falhou com relação àquele caráter dele. Com relação àquela situação, pondo em perigo toda a casa, todo o reino, porque Deus, ele põe a mão se a pessoa faz coisa errada contra o outro, inocentemente, né? E se o Abimeleque tocasse nela, mesmo sendo inocente, ele iria pagar um grande preço, irmãos, porque Deus aqui foi bem claro. Ele falou com Deus, olha só, passagem muito interessante.
Ele primeiro ele teve uma conversa com Deus, quando Deus revelou, ele falou: Deus, tu não sabe que eu sou inocente? Eu pagaria por algo que eu não cometi, sendo eu enganado por Abraão e Sara, porque ela também disse que ela era a irmã dele. Aí Deus foi lá e falou aqui para ele, ó. Então Deus, é, então Deus respondeu em sonho, ó, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Ou seja, mesmo inocente, amado, se ele fizesse tal coisa, se ele deitasse com a Sara, com a mulher do Abraão, ele iria pecar. Amados, Deus está falando aqui no meu coração aqui o tempo todo. Se você tá com alguém que não é teu, não fica. Mesmo sem você saber uma hora, você vai saber, né? Não fica com nem nada que seja de ninguém, com namorado de ninguém, com ficante de ninguém, com esposo de ninguém, com nada, com casa de ninguém, com carro, com nada de ninguém. Toma posse do que é seu. Deixe Deus te dar o que é teu, porque tem uma grande consequência, amados. Tem uma grande consequência aí. E aqui Abimeleque era inocente. Às vezes, engraçado que esse ponto aqui, Deus está falando no meu coração sobre relacionamento. Nesse ponto aqui, ó, tem mulheres e tem homens que conhecem pessoas maravilhosas. O cara é maravilhoso, a mulher é maravilhosa. Mas tem uma hora, amados, que a casa cai. Porque Deus, ele revela que aquele homem tem uma mulher, que aquela mulher tem um marido. Qual vai ser a sua reação naquele momento ali? Abraão enganou Abimeleque, mas Deus foi lá por Abimeleque para não pecar contra ele e mostrou em sonho tudo. Se Deus te revelar que aquele homem ou que aquela mulher tem alguém, sai fora. Não queira acrescentar maldição para a sua vida. Caia fora, amados, caia fora. Às vezes também vai para situações de compromisso com coisas de negócios. Se você está sabendo que aquela situação vai prejudicar um empresário ou um patrão, ou até mesmo um amigo com relação ao financeiro também, não faça. Não faça tal coisa. Deus, ele te revelando, sai fora. Nós temos a escolha, amados. Nós temos caráter. Independente de ser cristão ou não, a pessoa tem um caráter ali. Ela tem a escolha a fazer, né? Deus, ainda sendo inocente, a pessoa também mostra. A prova está aqui nessa palavra. Abimeleque, ele era inocente dessa armação que os dois fizeram, tá? E Abimeleque, quando teve esse tete-a-tete com Abraão, ele perguntou isso, ele disse, não, eu pensei que você fosse me causar alguma forma, porque vocês não serviam a Deus, né? E o caráter daquele homem, como é que ficaria? Mesmo não servindo a Deus, ele é um bom homem. Aqui não narra confirmando se ele era um homem temente a Deus ou não. Mas aqui está relatando que Deus falou com Abimeleque. Ou seja, Deus não deixou Abimeleque enganado, não. Deus, ele deu uma escolha para Abimeleque quando revelou para Abimeleque. Se Abimeleque fosse mau caráter, mesmo sabendo da verdade, Abimeleque poderia dizer, tá no meu palácio, mentiu para mim, eu vou ficar com ela mesmo, e as consequências virão para cima de Abraão, ele que mentiu, ela também que me enganou, mas eu quero essa mulher, eu vou ficar. Entendeu? Vou ficar porque eu quero mesmo, eu tô no meu palácio, eu tô no meu direito. Ele não fez isso. Ele simplesmente, amados, ele decidiu não pecar contra Deus para que não tivesse consequências com ele e com o reino dele. Aquele rei foi um bom rei. Ele teve um bom caráter. Ele teve uma escolha maravilhosa. E aqui o Abraão não deu um bom testemunho, nem a Sara. Tiveram que falar a verdade. Amados, mesmo sendo cristão ou não, a verdade tem que prevalecer. E quando você é cristão, que você mente, que você engana,
e você faz coisas erradas, você está jogando o nome de Deus na lama. Deus poderia esconder essa passagem de vocês? Poderia esconder essa passagem de todos? Poderia. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis mostrar os nossos erros, as nossas falhas, porque nós somos humanos e nós erramos também. Mas nós temos escolha. Deus poderia esconder essa passagem aqui de todos para ninguém ver. Mas Deus deixou bem clara essa passagem aqui, né? Para também mostrar para aquele rei ali o que ele estava fazendo de errado. E para as pessoas também, olha, sou falho, né? Mas ele tem escolha, tá bom? E aqui, né? Ele foi lá, né? E falou assim, ó. E quando Deus me fez sair errante da casa... Peraí, calma aí. E eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus deste lugar, então irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de mãe, né? E não por parte de pai, não por parte de mãe. Então veio ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Olha só o que Abraão pediu para Sara, gente. Ele já estava saindo errante de uma situação lá atrás, e ele aqui quis provar lealdade com a Sara, que a Sara provasse lealdade com ele, mentindo, enganando. Amado, se alguém chegar para você pedindo lealdade, pedindo para você mentir com relação a essa amizade, com relação a esse casamento, com relação a essa empresa, porque você é o gerente, o outro é patrão, não faça acordo errado com ninguém. Não haja de forma errada para atingir a vida de um irmão ou de uma irmã, seja lá quem for. Não peça. Se você já está errado em uma situação e você quer colocar o outro em risco, eu, se eu fosse Sara, eu dizia: não, eu sou tua esposa, eu não vou dizer que você é minha irmã, eu não vou mentir. Primeiro porque eu estou servindo a Deus. Deus está vendo essa mentira aí. Eu vou pagar com relação a isso por causa de você? Não, não vou fazer. Ela tinha uma escolha, irmãos. Ela quis fazer. Nenhuma lealdade deve ser dada a homem nenhum, ferindo o caráter de ninguém e constrangendo ou maquinando vidas de alguém. Nada pode justificar um engano. Nada. Tá? Então, nessa manhã de hoje, eu quero falar isso para você como alerta para minha vida, que Deus já falou, e com relação à sua vida. Cuidado com os enganos, cuidado com as pessoas que vão chegar até você com uma certa conversa, com uma certa lábia. Fica vigilante. Se Deus está falando aqui nessa manhã com relação a essa palavra, é porque Ele quer te alertar de algo que já está acontecendo ou que vai acontecer. Observe ao seu redor. Deus, Ele está nos alertando nessa manhã de hoje. A palavra ficou um pouquinho grande, mas eu precisava falar dessa forma com vocês. Assim como Deus falou grandemente ao meu coração. Aqui. Tá, Deus falou comigo primeiramente aqui, falou comigo sobre essa passagem, mais detalhes, porque algumas coisas Deus já falou com você no narrar dessa história aí, no decorrer dessa história, Deus já falou algumas coisas com você. Eu tenho certeza que no seu coração, na sua mente, você já disse, já pensou, cara, é isso aí mesmo. Então vigia, o seu caráter não pode ser corrompido por engano de ninguém, porque ninguém faz porque foi induzido, faz porque quer. Você tem uma escolha a fazer, tá? É isso que eu quero falar nessa manhã de hoje para você. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Me siga no meu canal, me dá uma força. Eu sei que Deus, Ele tá falando ao coração de algumas pessoas, né? Outro dia minha amiga falou comigo no privado, né? Eu falei, fala lá, comenta lá, para edificar a fé de outras pessoas, mas ela ficou com vergonha. Então, o que é importante é que você receba essa palavra, o importante é que você fique alerta, porque Deus está nos alertando nessa manhã de hoje. Fica com Deus, um beijo no seu coração.